Pai querido e amado, nós diante da Tua presença estamos para adorar o Teu nome, para prestar culto ao Senhor. E nós aqui, Pai, pedimos para que nesse momento tão especial, Senhor, desse culto, o Senhor possa falar conosco de uma maneira poderosa, através do Teu Espírito Santo. Ministra a Tua palavra, Senhor, nessa noite, que Teu Espírito Santo possa nos trazer o conhecimento, a sabedoria e ministrar a nós toda a verdade, Senhor, da Tua palavra. E eu te peço mais uma vez, usa a minha vida, Pai, com muito temor e tremor nessa noite, para que eu possa ser um instrumento, um canal de bênção na vida dos meus irmãos. Então usa a minha vida nessa noite, Pai, para ministrar essa palavra a toda essa igreja. Assim nós oramos, ó Pai, te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Mateus 10, 16. Vocês viram que eu tô chique hoje? Vocês viram? Quem quer uma blusa dessa aqui? Quem quer? Vocês não têm fé, né, irmão? Vocês ficam na dúvida, né? Vocês são tudo desconfiados, gente. Quem quer uma blusa dessa aqui? Tem lá na store, né? Vai estar aberta afinal, né? Glória a Deus. Então você vai lá, fala com as meninas lá, fala com a Susan, que vai ser bênção para a sua vida. Quem achou, dá um glória a Deus. Se não se acompanha no telão, diz assim, palavras do Senhor Jesus aqui, né? Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém? Já parou para pensar que esse ano está correndo rápido demais? Quem está tendo essa impressão? Assim, meu Deus, 2025 começou ontem, nós já estamos no dia 19 de outubro. Está passando rápido, não está? Está passando correndo. E mais 2 dias aqui, nós estamos no Natal, e daqui a pouco virou ano, estamos em 2026, está sim, essa é a sensação que a gente está tendo, está passando rápido demais, praticamente já acabou o ano, e justamente porque os dias estão passando rápido demais, uma das coisas que eu aprendi na minha vida, é que uma das coisas mais valiosas que nós temos nessa terra, uma das coisas mais valiosas que nós temos nessa vida, não é ouro, não é prata, não é pedras preciosas, não é autoridade, governo, uma das coisas mais preciosas que nós temos nessa vida é o tempo, porque o tempo perdido não volta atrás. Coisas você perde e você conquista de volta, você trabalha, né, ou você luta, você trabalha, mas tempo é uma coisa que você não consegue voltar atrás, não dá mais para você desfazer, você não recupera mais. Então tudo que a gente não pode fazer nessa terra é perder tempo, e principalmente perder tempo com distrações. E quando eu falo de perder tempo, amados, com distrações, nós não podemos negligenciar que há um mundo espiritual. Embora a gente não veja, há um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, nesse mundo espiritual, existe uma guerra neste exato momento sendo travada para trazer distrações, para trazer desvios de foco, para nos afastar, para gerar em nós desânimo, enfim, para que a gente possa se apegar a tantas outras coisas e dessa forma negligenciar aquilo que Deus preparou para nós. Então a Bíblia vai dizer que a nossa luta
nessa batalha espiritual, ela não é contra carne e sangue. Então a minha luta não é com você, não é contra o meu irmão, não, nossa luta nessa terra aqui é contra espíritos, contra potestades, contra os principados nas regiões celestiais. Então eu preciso te alertar de algumas coisas. Se em algum momento da sua vida você orou e você confessou a Jesus Cristo e reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, eu preciso dizer para você, você entrou num campo de batalha espiritual. E nesse campo de batalha espiritual existe um inimigo feroz, um inimigo audacioso, um inimigo que está a todo momento disputando a sua atenção, roubando a sua atenção, que está todo tempo tentando tirar você do propósito, do foco, do chamado e da missão, que nós aprendemos isso na última semana, que Deus estabeleceu para as nossas vidas. É por isso que esses dias são dias difíceis. Não dá mais para brincar de ser cristão. Não dá mais para brincar de ser crente. Fala aí para quem está do seu lado, vai dizer, cara, não dá para brincar de ser cristão mais. Fala aí. Quem concorda comigo aqui diz amém. Cara, não dá mais para brincar. Não dá mais. A gente não pode mais se distrair. A gente não pode mais perder tempo. E a gente perde tempo com coisas, e na verdade sempre são coisas. Você até pode brincar de ser crente, mas o mundo espiritual não vai brincar com você. Meu irmão, você pode até brincar, mas o mundo espiritual não vai brincar. Você pode ir lá colocar um adesivo One Hope no seu carro, pode vestir uma blusa One Hope, você pode colocar um adesivo no seu carro, Deus é fiel, mas você se engana de achar que pelo fato de ter um Deus é fiel, um peixinho ou adesivo da sua igreja no seu carro, isso vai te trazer proteção ou algum tipo de proteção espiritual. Não pense você que abrir a sua Bíblia na sua cabeceira, na sua casa, na sua cômoda, no seu buffet, na sua estante, no seu aparador, aberta no Salmo 91, que promete que Deus vai nos livrar, vai nos curar e vai nos trazer proteção, 1000 cairão ao seu lado, 10, que isso vai te trazer proteção. Não vai. Eu sinto te dizer, não vai. Porque se alguma vez na sua vida você já chorou na presença de Deus, se alguma vez na sua vida você já confessou a Jesus, você já se arrependeu, você disse, Jesus, eu quero, entra na minha vida, faz morada em mim, Senhor Jesus, eu quero te adorar, Tu és o meu único Senhor e o meu único Salvador, só a Ti, Tu és o único caminho que me leva ao Pai, eu me arrependo dos meus pecados e eu te recebo. Eu sei que eu não posso te receber, porque a palavra diz que foi o Senhor que me escolheu primeiro, mas eu aceitei esse chamado e eu estou aqui. Então se alguma vez você orou fazendo esse tipo de oração, eu preciso dizer para você que o mundo espiritual já começou. Tem alguém aqui? E é por isso que Deus te trouxe aqui hoje. Deus trouxe você aqui hoje para te trazer um entendimento e fortalecer a sua mente, para fortalecer o seu coração, para você permanecer focado na visão, na direção, no propósito, no chamado, na missão que Ele te deu. Posso ouvir um amém aqui bem forte? Então não dá mais, amados, para sair aí fazendo um monte de coisa sem orar. Não dá mais para sair por aí viver a nossa vida sem santidade, sem excelência, sem honra. Não dá mais para a gente viver a nossa vida de qualquer jeito. Não dá mais para você tomar decisões na sua vida pautada nas suas emoções do seu coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então não dá mais para a gente tomar decisões a partir do momento que fiquei chateado, magoei, toma uma decisão, vai ser pior, porque se, além de tomar uma decisão ruim, tomar uma decisão no meio da tempestade, você vai ter que voltar atrás depois, porque certamente uma decisão tomada nas emoções vão resultar em
ter que pedir perdão, ter que voltar atrás, ter que se reconciliar, tem que acontecer um monte de coisa. Então não dá mais para a gente seguir a nossa vida pautado no eu acho que esse é o caminho, ou eu acho que aquele é o caminho, não. Nós temos uma palavra, e a palavra de Deus para a nossa vida. Por que não dá, pastor? Porque o mundo espiritual não está parado. O mundo espiritual não brinca, o mundo espiritual não vai esperar você se firmar em Deus. O mundo espiritual não vai esperar você ser um cristão de 5 anos, de 10 anos, você ser um cristão maduro. Não. Muito pelo contrário, o mundo espiritual ele é especialista em destruir bebês. Foi assim lá com Moisés, foi assim nos dias de Jesus. O mundo espiritual, esses principados e potestades querem matar o propósito de Deus na vida daqueles que vão trazer a restauração, a salvação, vão levar Cristo para as pessoas. Então o mundo espiritual não vai esperar. Você terá anjos de um lado a seu favor, intercedendo, cuidando de você, te protegendo, e do outro lado, tomara que bem longe, demônios que vão a todo tempo tentar roubar você, e distrair você, e fazer você se perder, se embaraçar com negócios dessa vida, fazer você se envolver com pecados. Então, amados, para prestar culto ao Senhor, para fazer parte do reino, deixa eu mudar essa frase, para a gente prestar um culto, ou a gente se envolver com o reino, não tem a ver com você buscar um lugar para se sentir bem. Deixa eu te explicar. Pastor, eu vou na igreja porque eu quero pegar um culto para eu começar bem a minha semana. É mais verdadeiro e mais provável de porque você veio no culto no domingo, a sua segunda-feira seja pancada. Quem está entendendo aqui? Então a gente não vem aqui para se sentir bem. Quem gosta de se sentir bem aqui? Quem gosta de se sentir bem? Eu gosto. Quem gosta de se sentir bem? Mas quando eu quero me sentir bem, eu como pudim de leite. Eu vou para a praia, eu vou passear. Quando eu quero me sentir bem, eu faço essas coisas. Mas quando eu quero ser confrontado na palavra, quando eu quero ser exortado na palavra, quando eu quero ver a presença do meu Deus vivo, sabe, meu Deus restaurando, me quebrando, moldando meu coração, me corrigindo, me educando, levando e produzindo maturidade em mim, eu venho e me deleito aqui aos pés do meu Deus, eu oro, eu busco a presença dEle, dobro os meus joelhos, eu levanto as minhas mãos, e Senhor me muda e me molda, para que eu possa ser bênção na vida de mais alguém, para que mais pessoas possam alcançar a salvação e te conhecer como Tu és. O Senhor mudou a minha vida, muda a vida dele também, e me usa. É isso. Então servir ao Senhor é guerra, servir ao Senhor é convocação. Eu não estou aqui por diversão, a gente está aqui, eu estou aqui por convocação. Sabe, queridos, eu já passei dias muito difíceis da minha vida, mas justamente porque eu fui convocado, justamente porque eu continuei caminhando, correndo, continuei na minha missão, continuei orando, continuei pregando a palavra, continuei ensinando, continuei ministrando, continuei exortando. Eu nunca mudei a minha rotina por causa de um dia bom ou por causa de um dia mau. Sabe por quê? Porque nós não estamos aqui nessa terra para passear. Nós estamos aqui porque fomos chamados por Deus, fomos convocados por Deus aqui nessa terra para cumprir um propósito, para levar o máximo de gente junto com a gente para o céu, para morar no céu com a gente. Eu quero levar vocês comigo. Eu espero que você leve mais gente junto com você, porque aqueles que são próximos, lembra? Aqueles que são próximos de você não são próximos de mim. Eu tenho próximos de mim que eu luto por esses próximos, mas você tem próximos de você que não são meus próximos. Então Deus quer usar a nossa vida. Amém, amados? Dado a introdução desse culto, o Senhor Jesus vai mostrar e vai nos falar que esse mundo é um mundo hostil. Esse mundo é um mundo hostil, cada vez mais hostil.
os dias vão ficar cada vez mais cruéis. Nós estamos a cada vez mais perto de ver o Senhor Jesus voltar. Você sente assim comigo que parece que Jesus está voltando? Jesus está voltando em breve? Eu sinto isso, cara. Jesus está voltando. Fale para quem está do seu lado, Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando, cara. Quem pode dizer Maranata assim? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus disse assim, ó, justamente porque os dias vão ficar cada vez mais cruéis, justamente porque você vai ver cada vez mais maldade, Ele disse assim, ó, vocês precisam ser sóbrios e vigilantes, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Então ele fala, ele usa uma ilustração, essa que você está vendo na tela aqui. Ele usa uma ilustração, ele diz assim, ó, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Aí você vai dizer assim, ô pastor, está difícil demais, né, Simon? Eu pensei alto aqui, desculpa aí. Ô pastor, está difícil demais, né, China? Ô pastor, está difícil demais, né? Só estou usando como exemplo, tá? A vida deles é uma bênção, amém? Tudo tranquilidade, não tem paz, não tem guerra, tá mil maravilhas, né? Tudo é uma bênção. Quem mais aqui a vida é uma bênção, que nem a vida deles, assim, é uma bênção, esse tipo de bênção que eu estou falando aqui, é uma bênção, é uma bênção. Deus está provando a gente. Então, Jesus falou assim, cara, vem comigo. Não dá uma situação ruim, você vê uma ovelhinha tão bonitinha, tão fofinha, no meio de um monte de lobos? Isso aqui não é algo comum, isso aqui não é algo que é normal, isso aqui não é algo que você vê no dia a dia, isso aqui não é algo que é um padrão, que você vai lá, uma ovelhinha, ela está lá no meio de lobos, coisa fofa, está brincando. Não, não é. E quem que colocou essa ovelhinha ali no meio dos lobos? Quem colocou a ovelhinha no meio dos lobos? Foi Satanás? Quem colocou, coitada da ovelhinha, no meio desse bando de lobos aqui? Quem? Quem que enviou ela? Jesus. Aí você está chorando, meu Deus, pastor, estou no meio de lobo. Lembra aquele carinho que faz assim? Jesus, cara. Então Jesus está dizendo, olha, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então tem uma guerra travada. Por quê? Porque eles são opostos. Jesus está dizendo que está enviando a gente como ovelhas para o meio de lobos. E ele diz assim, ó, por isso vocês precisam ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É a simplicidade aqui, a palavra simples ou simples, aqui no contexto do original, fala de alguém que é puro. Então é um misto aqui, sabe, de alguém que tem uma vida sem maldade na mente. Sem maldade na mente. A pessoa é pura. Até que se prove ao contrário, ela acredita em você. Ela tem uma pureza, criança, como se fosse uma criança. É livre de malícia, ela é inocente. Ela é inocente. Então fala de simplicidade, mas a palavra talvez aqui seria humildade. Então alguém humilde. Humilde de verdade, não aquela falsa humildade, mas humilde de verdade. Já a prudência, ela também aqui ela é uma... Jesus apresenta aqui agora ela como uma arma poderosa para você cumprir a sua missão. Porque a palavra prudente aqui no original, ela significa alguém que é inteligente. Alguém que é sábio. Alguém que tem uma mente forte. Alguém que tem uma convicção do seu chamado e de quem é e da sua identidade. Então um prudente, alguém que sabe que as suas ações hoje vão gerar frutos amanhã e vão gerar um resultado no futuro.
Então, prudente é alguém que olha para o futuro. Prudente é alguém que se prepara. Se prepara. Vocês estão aqui? Então é alguém que atenta para ele mesmo, é alguém que sabe que as suas ações vão gerar frutos, resultados lá na frente. Então o prudente, ele sabe que existe uma vida eterna e que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu numa cruz para dar a vida eterna a todo aquele que nele crê. Então o prudente agora, ele é aquele que entrega a sua vida totalmente a esse chamado. É como alguém que encontrou um tesouro. Nós cantamos isso aqui, amados. Alguém que encontrou um tesouro escondido, algo precioso, um tesouro escondido num campo, e agora ele vende tudo para comprar aquele campo. Sabe, prudente é alguém, a palavra de Deus diz aqui que é alguém que está em busca de algo para a sua vida. Ele busca aqui boas pérolas, mas quando ele encontra uma pérola de grande valor, é isso que diz lá em Mateus 13, quando ele encontra uma pedra de grande valor, ele vendeu tudo que tinha e compra essa pérola. Uau! Quem aqui já encontrou esse tesouro? Quem aqui já encontrou essa pérola? Uns 3? Bom, vamos voltar, porque está sendo transmitido, está gravado, aí a gente corta esse pedaço. Quem aqui já encontrou esse tesouro? Quem aqui já encontrou essa pérola de grande valor? Quem aqui já vendeu tudo que tinha para comprar essa pérola? Meu Deus, nenhum amém, né? Mas você está entendendo, amados? Tudo que nós temos, toda a nossa energia, todo o nosso foco agora vai para isso. E aí essa palavra prudente é a mesma, olha que interessante isso. Essa palavra prudente é a mesma que Jesus usa na parábola dos 2 construtores. Eu vou ler para você, não precisa abrir, mas ele diz lá em Mateus 7, assim, portanto, quem ouve minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Você já sabe. Lucas 6,48, ele vai dizer assim, é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque ela estava bem construída, fundamento. Jesus está ensinando aqui que o prudente é aquele cara que decidiu construir a sua vida com sabedoria, com planejamento, decidiu construir a sua vida em Deus. Então a Bíblia diz, amados, que aqui o cara que edificou sua casa sobre a rocha, diz aqui que ele cavou, abriu uma vala profunda, e aí ele achou um lugar, e aí ele lançou um alicerce. Ele não encontra uma rocha lá, uma rocha, que legal, vamos lá, jogou o concreto ali em cima e construiu sua casa. Não, diz que esse cara aqui cavou, ele não acha uma rocha na superfície, ele escolhe o lugar, ele vai lá e cava naquele lugar, e quando ele cava fundo, a ponto de achar uma rocha. Então houve esforço ali, houve dedicação, até ele poder encontrar esse lugar firme para lançar esse alicerce. Ele achou um terreno, um tesouro, uma pérola de grande valor, ele cavou. Então a diferença aqui entre o prudente e o insensato, sabe, está na sabedoria de não olhar só para o hoje, mas olhar para o futuro. O que eu quero amanhã, o que eu quero para essa igreja amanhã. Se nós estamos fazendo aqui um estudo bíblico nas quintas-feiras, é porque nós queremos que amanhã a nossa igreja não seja só uma igreja que recebe filho onde filhos nascem. Não, nós estamos plantando e trabalhando para que a nossa igreja seja uma igreja que transforma pais. E nós precisamos gerar aqui nessa casa pais espirituais, porque pais espirituais geram filhos espirituais. Quem está me entendendo? Então nós não podemos só receber filhos, porque se a gente recebe um monte de filho, a gente é que nem uma escola lá que deu hora do recreio e sai aquela criançada na hora do recreio. Você não sabe quem que é de quem, e um acerta a conta, um puxa o cabelo, dá soco, um vai jogar bola, outro vai não sei o quê, enfim, outro quebra vidraça, é aquela loucura na hora do recreio. Então nós não podemos ser esse amontoado de crianças sem maturidade, não. Deus nos chamou para formar pais espirituais, e porque nós precisamos nos tornar pais espirituais, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos ser prudentes.
Porque se nós não formos prudentes, e ao mesmo tempo com humildade, sabe o que vai acontecer nessa situação aqui? Eu e você seremos devorados, porque isso aqui não é uma situação comum, mas o Senhor nos enviou como ovelha entre lobos, e Ele nos deu uma arma poderosa. Seja prudente e seja humilde, tenha uma mente forte e tenha um coração ensinável, quebrantável, humilde. Quem crê nisso? Quem deseja isso para a sua vida? Você pode aplaudir Jesus então? Então ser alguém prudente é alguém que se dedica. Então houve esforço, houve empenho, não é natural. A gente precisa entender isso. Não é natural. Há esforço, há horas aplicadas. Há um esforço. Então eu preciso chegar para o meu irmão, eu estou com uma situação difícil com o meu irmão. E a palavra de Deus diz que eu preciso perdoar. E perdoar não é coraçãozinho. A gente aprendeu hoje de manhã, né, Rick? Não é coraçãozinho. Isso é dorama. Evangelho não é dorama. Coraçãozinho é só lá na série que o Henrique assiste com a Daisy. Tudo bem? Só. Evangelho é bacia e toalha. É cruz. Tem alguém aqui comigo? Desculpa, eu não quero que você entenda. Estou dizendo, né, que você, poxa vida, pastor, eu me senti mal naquele culto, mas o propósito não é fazer ninguém se sentir bem, a começar por mim, mas é nos levar para o céu e levar o máximo de gente junto com a gente. Sabe, eu olho para esse texto e só vejo uma forma, só existe uma forma da gente sobreviver aqui nesse meio. Só tem uma forma. A gente precisa ter a esperteza, a prudência de uma serpente, e a simplicidade, um coração humilde de uma pomba. Sabe, uma pessoa que tem mente forte, uma pessoa que ela tem essa mente, que ela é prudente, ela é alguém que não se abala com qualquer coisa. Uma pessoa que tem mente forte, ela se esforça, uma pessoa que tem mente forte, ela anda por convicção. Já uma mente passiva, uma mente que não se esforça, que não anda com prudência, ela anda por superstição. Falei certo? Então, no lugar de se envolver, no lugar de se engajar, ela cruza os braços e torce para que as coisas dêem certo. Fé é uma coisa, torcer é outra. A gente não torce para que as coisas dêem certo. A gente tem fé. O que é fé? Cara, eu tenho fé que vai dar certo. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou estudar, nós vamos caminhar, eu vou ali, eu vou pedir perdão, eu vou lá, eu vou ser capacitado. Quando eu peço perdão, eu conhecia Jesus, preciso conhecer mais Jesus. Como se só Jesus é o caminho até Deus? Por quê? Como assim? Deixa eu entender. Isso é fé. A fé me move. A fé me capacita, sabe? Ela me move, a fé me provoca. Porque eu preciso de fé exatamente numa situação onde eu preciso de um milagre. Porque é exatamente quando você precisa de um milagre que você precisa de fé. Então nós não somos aqui a unidade de pessoas que torcem. Ai, vai dar tudo certo, viu, André? Não. Lembra daquela música? Vai dar tudo certo. Quem lembra dessa música? Está errado, você cantou errado, não vai dar tudo certo. Desculpa, não vai dar. Não vai dar. Não é nem Bíblia isso. Não vai dar tudo certo. Se a gente confiar e colocar, sei lá, que é nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Não dá. Tem hora que não dá. Mas a fé é justamente mesmo quando não dá tudo certo, a gente continua caminhando, adorando, louvando e trabalhando e guerreando e conquistando alma, formando discípulo, formando pai, gerando gente para o reino de Deus e o reino de Deus avançando. Quem crê nisso, aplauda Jesus, dá um glória a Deus aí.
Já caminhando para o fim, nós precisamos ter, amados, um equilíbrio entre ser prudente como a serpente e simples como a pomba. O equilíbrio entre serpente e pomba. Por que Deus usa serpente? A serpente na Bíblia, né, simboliza Satanás, simboliza os demônios e tal, mas Jesus não fala que nós devemos ser como a serpente, amém? Ele fala que nós devemos ser prudente como a serpente. Então a serpente, ela é um animal que ela é sagaz, que ela é prudente, ela é atenta, né, ela é rápida. Então a gente precisa prever as coisas, precisa se guardar, se proteger. Você passa em um lugar, muito raramente você vai passar em algum lugar, ver alguém correndo e uma cobra correndo atrás do cara. Você não vê isso. Aonde que os acidentes acontecem? Por que são acidentes? Porque alguém passou. Geralmente, se você está numa trilha, quem é picado por uma cobra nunca é o primeiro. É muitas vezes o segundo ou o terceiro. Porque quem passa, na hora que ele passou, ela se protege. A serpente, ela se arma, ela se protege. Aí o segundo que passa a trilha, ela, para se proteger, ela ataca. Mas ela ataca para se proteger. Então, o Senhor Jesus está dando para nós aqui algo muito, muito poderoso, amados. Como é que a gente se protege? Palavra. É a palavra que vai nos sustentar nos dias bons, nos dias maus. É a palavra que vai nos guiar. É a palavra de Deus que vai nos fazer adorar. Porque senão, se a gente não tiver palavra, sabe o que acontece? A gente vem aqui na igreja e a gente fala assim: ah, pastor, essa música aqui eu não gostei, porque não era o ritmo que eu gosto. Ah, essa aqui eu gostei, essa aqui é o hit gospel do momento, e aí a gente vai lá, aquela lá a gente curte, essa aqui eu não curti. Ah, eu gosto mais quando o irmão ministra, quando aquele outro irmão ministra eu não gosto muito, então a gente fica naquela, essa música eu gosto, aquela eu não gosto, aquele irmão eu gosto quando ministra, aquele eu não gosto. A gente não entende o propósito, que quando nós estamos aqui, a gente vem com entendimento, muitas vezes, da palavra. Nós chegamos aqui, temos um tempo de adoração, e a adoração não tem a ver com quem toca, com quem ministra. Obviamente eles são usados por Deus aqui, nós somos corpo, alma e espírito, amém, amados? Corpo, alma e espírito. Não dá para você vir para cá e vir só com o teu corpo e deixar teu coração em casa, a sua alma em casa. Ou você vir só em espírito para cá adorar, porque Deus, né, porque ama espírito e em verdade, então só vai meu espírito para o culto e minha emoção fica em casa. Não dá para tirar isso. Então nós somos por completo. Então a gente vem para cá, tem vontade de chorar na hora da adoração, a gente se aquebranta, a gente vê nesse ambiente de adoração, Deus fala com a gente bate palma, a gente dá uns glória a Deus, levanta a mão, a gente está ali se preparando e adorando aquele que vive e reina para todo sempre, para que quando chega na hora da palavra, a gente já tenha um coração já preparado para receber a semente. É como se a gente, no período do louvor, da adoração, nós estivéssemos ali quebrando aquela terra dura, arando aquela terra, para daí quando chega na palavra, a semente cair em terra boa. Mas se a gente vem só esperando ver algo aqui, sem entendimento na palavra, a gente é facilmente levado por uma onda de sentimentalismo, e a gente vive uma geração almática. A gente só levanta a mão na música que a gente gosta, que a gente não gosta, a gente não levanta a mão, a gente não adora, a gente não canta, a gente fica lá assistindo, a gente cruza o braço e fica lá assistindo. Vamos ver. Aí sai do culto e diz assim: hoje estava um clima, estava pesado. Hoje eu senti que Deus não estava lá. Não estava com você, sua rocha, seu bloco de gelo. Porque no teu irmão do lado, o cara está chorando, está ali, está quebrantado, Deus falou com ele. Você entendeu? Porque a gente fica ali, muitas vezes vem como espectador. Mas quando você conhece a palavra, meu irmão, você nem entrou aqui nessa igreja, já abraça os irmãos aqui, já fala assim: ah, eu vim te adorar, Jesus. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu amado, Tu és o meu... Aquelas coisas, né, que você... Né?
palavras de amor que você tem, você se encontra com aquele Deus que você está ali buscando, você encontra com seu pai, você chama, paizinho querido, tu é meu pai, você olha para o irmão do outro lado, cara, nosso pai, nosso papai, e você está ali, está adorando. Então você tem essa certeza, porque quando você adora em espírito, em verdade, você adora porque você conhece a palavra, e essa adoração, esse ensino da palavra, faz de você alguém prudente, porque quando a situação aperta, é isso que vai sustentar você, é a palavra de Deus que vai sustentar você, é a sua oração que vai sustentar você, amém, amados? Porque quando a tempestade vir, é o que Jesus fala, porque essa mesma palavra de prudente que ele usou ali na serpente, é do mesmo dos dois construtores, e ele diz que quando a tempestade vir, ele não fala assim, se por acaso a tempestade vir, ele diz, quando ela vir, e ela vem, e se você não cavou antes, se você não trabalhou, meu irmão, se você não espetou aqueles grampos ali naquela barraca, a hora que viu o vento ali, quem já acampou sabe o que eu estou falando, se você não firmou ela ali, a hora que bateu um ventão ali, irmão, leva a barraca, leva você junto com a barraca, molha você, porque você não se preparou antes. Quem está aqui? Quem está aqui? Já para encerrar, quero chamar o louvor aqui. Sabe, amados, nesse mundo hostil, nós só vamos sobreviver se nós formos prudentes e simples, se nós tivermos uma mente forte e um coração humilde, quebrantado. Eu posso falar uma verdade para você aqui? Deus vai fortalecer você. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Deus tem feito coisas incríveis nesse lugar. Nós nessa semana mesmo testemunhamos aqui, os irmãos, com os líderes aqui, milagres que Deus fez. Deus fez um milagre nessa igreja aqui nessa semana. Sabe, nós estamos vendo coisas poderosas acontecerem, Deus fazendo milagre na vida de irmãos, nós estamos vendo, sabe, pessoas entregando a sua vida para Jesus. Então é isso que a gente quer, a gente quer ver pessoas sendo transformadas, a gente quer se aperfeiçoar, nós somos um povo que se importa com as pessoas, nós queremos socorrer os necessitados, a gente ora antes de fazer as coisas, é isso, a gente quer ser prudente. Então nesse mundo, sabe, amados, que está desandando, que a cada dia parece pior, mas só parece que está pior, porque nas mãos de Deus, Deus está no controle de tudo e todas as coisas, amém? Deus sempre está no controle, mas hoje Deus trouxe você aqui, para nos dar uma direção, e o Espírito Santo de Deus, está falando conosco hoje, está nos dando uma direção, uma ordem, uma direção. Fortaleça a sua mente, seja prudente, preveja as coisas, se antecipe, e ao mesmo tempo sensibilize seu coração. Sabe por que você tem que ser humilde? Porque quanto mais eu sei, quanto mais eu estudo, mais eu tenho conhecimento de Deus, mais eu vejo milagres acontecendo, mais eu vejo a poderosa mão de Deus na minha vida. Quanto mais experiência eu tenho com Deus, não é que eu mando mais, eu tenho mais autoridade, eu faço mais coisas e todo mundo obedece, não. Quanto mais eu tenho experiências com meu Deus, quanto mais eu conheço meu Deus, quanto mais eu conheço da palavra, mais Deus usa a minha vida e mais eu coloco a minha vida à disposição dEle para ser usado por Ele e ser uma bênção na vida de todos aqueles que me são próximos. É sobre isso, cara. É sobre isso. Sabe, a humildade. Quanto mais eu sei, mais eu sirvo. Não é isso que a palavra de Deus diz? É isso que preserva a gente no meio de lobos. Prudência e humildade, uma mente forte que não desiste, uma mente forte que trabalha, sabe? A gente precisa entender que para ter resultados espirituais, resultados no reino,
dependem de pessoas, dependem de seres humanos que têm mente forte. Mas os resultados do céu dependem de coração sensível, de coração humilde. E dá para ter os dois. Dá para ter os dois. Dá para ter mente forte e dá para ser simples como a pomba. Dá para ter os dois. Porque no céu, a palavra de Deus diz que a gente vai encontrar lá judeus e gregos. A gente vai encontrar lá nos céus negros e brancos. A gente vai encontrar no céu ricos e pobres. Porque a salvação é para todo aquele que crê e for batizado. Então a gente só precisa decidir como é que vai ser a nossa vida aqui nessa terra, até a gente chegar no céu. Como é que vai ser a nossa vida? Até que Ele venha. Como nós vamos conduzir a nossa vida? Sansão, um juiz no Antigo Testamento, um homem que foi levantado por Deus para trazer libertação, uma tipologia de Cristo, para trazer libertação para o povo, libertar Israel das mãos dos filisteus. Sansão cumpriu o propósito dele nessa terra, sim ou não? Sim. Mas cumpriu todo quebrado. Terminou. A palavra de Deus diz que no dia da sua morte, ele matou mais filisteus do que toda a sua vida, esse ministério nessa terra. Então ele cumpriu o chamado? Cumpriu. Mas morreu. Cumpriu todo esgualepado, todo morto, todo surrado, todo quebrado. Então, sabe, eu sinto o Espírito Santo nos levando para um lugar de sermos usados por Deus aqui nessa terra. Eu sinto Deus nos levando para um lugar onde nós vamos ser usados de uma forma tão poderosa por Deus. E eu quero cumprir o meu chamado, eu quero cumprir o meu propósito nessa terra. Mais alguém quer cumprir comigo? Mas vamos cumprir sem se quebrar? Quem topa? Vamos cumprir sem se quebrar? Eu não quero cumprir meu propósito tipo uma ovelha sem perna, sem orelha, tudo mordida de lobo. Não quero cumprir. Tipo Paulo, assim, chegar lá na finaleira e dizer assim, cumpri minha carreira, minha jornada, completei. Cara, estou bem, pode me levar, Senhor, se o Senhor quiser. Estou bem, é isso. Como que você vai cumprir a sua promessa? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem de mente forte. Ele corria para a guerra, corria para a batalha, sempre que fosse preciso. Só que ao mesmo tempo ele tinha um coração humilde. Que ele corria para Deus sempre que ele fazia coisas erradas, com medo, sabe? Ou quando a dúvida o alcançava, o medo alcançava o seu coração. Então, sabe, mesmo muitas vezes com pecado, ele corria para Deus em arrependimento, e por conta disso ele foi conhecido na palavra de Deus como um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia fala como Davi terminou os seus dias. Terminou velho, farto de dias, próspero, em paz, deixando um sucessor e deixando um legado, o maior rei da história de Israel. Então não são, sabe, os erros que a gente comete que determinam o nosso futuro, mas é se a gente sabe ser prudente e simples ao mesmo tempo, se a gente consegue ter uma mente forte, com propósito na palavra, e ter um coração humilde. Eu quero encerrar, antes de orar, deixando para você Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Quero orar por você. Queria que talvez você entrou aqui hoje, ou você já tem nos visitado já há algum tempo, e você gostaria de entregar a sua vida a Jesus.
quero perguntar se há alguém entre nós hoje aqui, talvez você está em casa nos assistindo, se você gostaria de entregar a sua vida a Jesus, dizer: Jesus, a minha vida é tua, eu quero te fazer o meu Senhor e o Salvador da minha vida. Todos de olhos fechados. Se esse é você que deseja entregar a sua vida a Jesus, Jesus, só tu és o caminho, só o Senhor me leva ao Pai. Se esse é você, levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você, porque hoje é um dia que Ele te chama, hoje é o dia do teu chamado. Meu irmão, Ele está te chamando. Se esse é você, levante sua mão, eu quero orar por você, se você deseja entregar a sua vida a Jesus. Quero orar por você, quero orar por aqueles que estão em casa. Se você puder repetir comigo, dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida entrego a minha vida totalmente a Ti, totalmente a e Ti, te faço meu único e te faço meu único e suficiente suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, Perdoa os meus pecados, lança eles no mar do esquecimento lança eles no mar do e esquecimento, me traz as respostas que eu e me preciso, traz as respostas que porque eu preciso, tudo que eu preciso porque tudo que eu preciso está em Ti. está em Ti. Tu és o meu Senhor Tu és o meu Senhor e o meu único e o meu único e e suficiente suficiente Senhor e Salvador da minha Senhor e vida. Salvador da minha vida. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Se coloque de pé, vamos adorá-lo. Eu quero fazer mais uma oração, mas eu quero convidar você. Eu quero convidar você a adorar agora. Mas eu quero convidar você para você adorar e você levantar suas mãos e você entender: eu quero adorar o meu Deus vive e Ele é eterno e Ele é bom. E Ele me salvou, Ele me resgatou. Então eu quero que você seja intenso na sua adoração, que você possa cantar mais alto do que a voz dos ministros aqui no microfone, que nós possamos levantar um altar de adoração nesse bairro, um altar de adoração nessa cidade agora. Eu quero convidar você, assim comigo, a nós adorarmos aquele que vive e reina para todo sempre. Vamos adorá-lo. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Porque eu não estou sozinho. Você não está sozinho. Está comigo o braço forte do Senhor. Braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Ele te diz: não temas, sou contigo. Eu sou contigo. Aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Mas não vai. Diz para quem está do seu lado: mas não vai, hein? Fala para ele: não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar.
trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá descanso e livramento. Deus já Toda a igreja, vai, toda a igreja. um caminho aberto pelas águas. Se você pode cantar mais alto, cante. Se você pode cantar mais alto, levante a sua voz. Toda a igreja. Estenda suas mãos para cá, estenda suas mãos para cá. Pai querido, em nome de Jesus, contempla essas mãos levantadas, de cada filho, de cada filha, que entrou aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as lutas, que são travadas muitas vezes, no interior de cada coração, de cada filho, de cada filha. O Senhor conhece a história de cada um dos teus filhos aqui. O Senhor sabe muitas vezes motivos de choro, muitas vezes motivos onde eles chegaram dizendo para Ti, Senhor, muitos chorando diante da sua cozinha. Eu vejo mulheres chorando enquanto estão preparando alimento. Eu vejo mulheres e vejo homens chorando no chuveiro. E Deus olhou para você e muitas vezes você pensou: Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Deus, eu não tenho mais saída. Minha saída é desistir. Será que o Senhor me esqueceu? Por que que outras pessoas estão vivendo tão felizes e eu estou aqui nessa condição? Mas Deus manda dizer para você hoje: eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Eu estou contigo. E Deus manda te dizer: eu te vi. Eu te vi, filho. Eu te vi, filha. Eu conheço os seus passos, eu conheço o seu coração, eu conheço as suas orações, eu conheço os seus problemas. Eu te vi, e eu estava lá com você, e eu estou agora aqui com você. Eu sou o seu Deus, e você é o meu filho, diz o Senhor. Ei, por que você anda tão ansioso? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa igreja, eu quero orar por essas mãos levantadas, eu quero orar por essas famílias. O Senhor é o Senhor que conhece as nossas histórias, e muitas dessas histórias são histórias de dor, muitas dessas histórias são traumas, são histórias terríveis que marcaram a nossa identidade, e de alguma forma o inimigo tentou, através dessas histórias, determinar o nosso futuro. Mas nessa noite nós declaramos que o nosso futuro está nas mãos do meu Deus. O nosso futuro está nas mãos do nosso Deus. É a Ti que nós entregamos a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. É a Ti que nós consagramos tudo que temos, tudo que somos, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, nossos pais,
nossas empresas, nossos recursos, nossos dons e talentos. É a Ti toda a honra e toda a glória. E nós somos aquele, ó Pai, que fomos marcados por Ti, e somos daqueles que vão ter uma mente forte, que vão andar com prudência, que vão se esforçar, mas vão firmar o seu alicerce sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Nós somos aqueles que, não importa a quantidade de conhecimento e sabedoria que recebemos de Ti, mas vamos ter um coração humilde, e com essa humildade, como o Senhor se entregou, como o Senhor desceu do céu e veio a essa terra em forma humana, e sofreu e morreu numa cruz para nos salvar, nós dessa mesma forma nós queremos nos esvaziar, e queremos ser usados por Ti. Usa-nos, usa essa igreja nesse tempo, usa essa igreja nessa estação que se inicia. Meu irmão, eu não sei você, mas eu preciso dizer algo para você. Eu sinto o Espírito Santo queimar dentro de mim, que nós estamos entrando numa nova estação. Nós estamos entrando numa nova estação. Se prepara. Eu não estou dizendo que vai ser uma estação de flores, não é isso, mas seguramente será uma estação onde nós andaremos sobre as águas, onde Ele fechará a boca dos leões, onde nós teremos, talvez estaremos no meio da fornalha, mas o Deus Todo-Poderoso estará conosco dentro da fornalha. A nossa vida e essa cidade será marcada pelo sobrenatural e pela presença poderosa do nosso Deus. Receba isso na sua vida, e todos aqueles que creem dizem amém. Aleluia. Fecha corredor, dê a mão para quem está do seu lado. O Grow corre aqui com a família, já dá a mão para o papai, para a mãe. Corre aqui, fecha corredor, os teens lá atrás. Levanta a mão do seu irmão, repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês até que Ele venha. Que Deus abençoe você, que você saia daqui nessa noite cheio da presença do Espírito Santo e frutifique nessa semana para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Dê um abraço que está do seu lado e diga para o seu vizinho aí: paga um pastel para mim, por favor.